Hoje você vai aprender como trabalhar espaçamento entre linhas dentro do Word. Por mais que isso pareça fácil e simples, muitas pessoas não fazem nem ideia do poder dessa ferramenta e das possibilidades que você consegue trabalhar com ela dentro do Word. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Mas antes da gente começar, conta para mim como que você utiliza o Word dentro do seu dia a dia. É no seu trabalho? É na sua faculdade, na escola? Ou é só para fins pessoais mesmo? Então deixa aí nos comentários abaixo, que assim eu fico sabendo, consigo trazer conteúdos muito mais interessantes para a sua realidade. E caso você tenha alguma dúvida também relacionada ao Word, deixa nos comentários abaixo, que talvez você possa ter a sua dúvida respondida em vídeo também, tá bom? Então vamos lá! Bom, como eu disse, existem algumas formas da gente trabalhar com espaçamento entre linhas dentro do Word e ainda assim essa mesma ferramenta nos possibilita trabalhar de formas diferentes também. Então é isso que eu vou te mostrar. Vamos lá! Estamos aqui com um parágrafo padrão, tá? Então só para você ter uma noção do que é parágrafo, do que não é, você pode utilizar uma ferramentinha aqui dentro do Word que muitas pessoas não fazem nem ideia da sua utilidade. Que é este símbolo aqui, ó, tá vendo? Mostrar tudo. Quando você clica ali, ele vai te mostrar o que é parágrafo, o que não é, o que é quebra de página, quebra de seção e tudo mais. Esse símbolo está aqui na página inicial, aqui neste lado aqui de parágrafo, tá? Clicou ali, você vai ver que aqui, ó, aqui é um parágrafo, aqui termina um outro parágrafo, aqui termina um outro e assim sucessivamente, beleza? Vou desmarcar aqui, que é só para você ter uma ideia mesmo que isto aqui é um parágrafo só. Se você quiser quebrar e virar dois, você vai lá e aperta Enter. Agora, por exemplo, temos dois parágrafos. Mas daqui a pouco eu falo disso, beleza? Então vamos lá, vou retirar isso daqui. Agora, eu posso clicar aqui em qualquer parte, não preciso selecionar o parágrafo inteiro, tá? A gente vai trabalhar exclusivamente neste parágrafo aqui. Então, como eu disse, eu posso simplesmente colocar o cursor aqui dentro, não preciso selecionar e vai dar tudo certo também. Então, clico aqui. E aqui já temos uma possibilidade já nesta parte aqui, ó, tá vendo? Em página inicial, na seção de parágrafo, aqui, este aqui, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Se você clicar aqui, você vai ver que tem aqui a opção de 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3, né? O que é isso? Está falando em termos de linhas. Então aqui é uma linha simples, aqui é uma linha e 15 e tudo mais, e assim sucessivamente, tá? Você pode adicionar espaço antes do parágrafo por aqui, remover depois do parágrafo, ou clicar aqui, ó, em opções de espaçamento de linha. Então você vai ver que agora está múltiplos, está 1,08. O que é esse 1,08? É uma linha e 0,8 de uma linha, tá? E o que conta uma linha? Ele vai contar aqui, ó, o tamanho de uma fonte. Então ele vai contar mais ou menos aqui uns 120%, mais ou menos 120%, né? Então ele pega o tamanho da fonte e põe mais um pouquinho aí, para ter um espaçamento, né? Para a fonte não ficar colada na linha. Então ele põe mais um pouco aí e dá um espaço. Então você vai ver que se eu deixar aqui, ó, espaçamento de 1, ele reduz, entendeu? Por quê? Porque está em múltiplo 1,08, então está um pouquinho mais do que 1. Então ao colocar 1, ele já reduz. Se eu colocar 1,15, ele aumenta um pouco. Por quê? Tá 1,08 vai para 1,15, então aumenta um pouco, entendeu? Então, essa é a pegada. Se você quiser, então, você entra por aqui, ó, trabalha por aqui, espaçamento entre linhas, ó. Aqui você não vai ver quando eu só passar o mouse, então você vai ter que clicar em OK. Simples, e você tem uma noção por aqui, ó, tá? Então, simples, ficou daquele jeito justinho. Se você usar uma linha e meia, vai ser assim. Duplo, são duas linhas. Pelo menos, o que significa esse pelo menos? Ele vai calcular ali o limite da fonte. Então, vamos supor que a fonte esteja em 12 pontos aqui. E se tiver algum outro elemento que às vezes é um pouco maior que esses 12 pontos, então o pelo menos vai ter que estar ali dentro daquele limite para funcionar, tá? Então, neste caso aqui, estamos trabalhando com uma fonte 12. Então, ele está colocando pelo menos 12 pontos, tá? É exatamente aquilo. Você coloca aquilo, vai ficar aquele tamanho. Não tem segredo. E temos o múltiplo. Então, se você colocar 3, estamos falando de 3 linhas, tá? Não são 3 centímetros, não são 3 pontos. São 3 linhas que ele calcula. Então, se você só aumentar as linhas, ó, 3,5, 4, 4,5 e assim vai, tá? Então, vamos deixar aqui, por exemplo, uma linha e meia, tá? Beleza?
Então, agora você viu que trabalhamos apenas neste parágrafo, não mexeu em mais nada, tá bom? Então agora vamos para a segunda possibilidade que você vai ver que é bem interessante também. Eu vou voltar aqui só para a gente começar do zero. Então, mesma coisa. Você vai reparar que existe essa parte aqui no Word escrito estilos. Com esse estilos você consegue trabalhar a formatação de diversas formas que você já deixa salvo, já vem algumas coisas salvas dentro do Word, você consegue formatar isso, mexer nessa formatação específica. Por exemplo, isso aqui está na formatação 1, título 1. Se eu clicar aqui para baixo, você vai ver que tem outras formatações. Título 2 já é um pouco menor, o título é um pouco maior, título 3. Entretanto, todavia, eu consigo mudar isso. Aqui está na cor azul, de repente eu não quero cor azul, de repente eu quero maior e não menor, enfim, você vai poder trabalhar. E onde eu quero chegar nisso? O parágrafo, ele está neste daqui, está no parágrafo normal. Se você passar o mouse no da direita sem espaçar, você vai ver que ele vai dar uma reduzida, porque ele vai diminuir esse espaçamento. Deu uma reduzida, certo? Provavelmente vai para 1. Então está 108, ele vai para 1. Vamos deixar esse normal aqui e a gente vai trabalhar em cima dele. A gente vai modificar o padrão. E aí, tudo que estiver utilizando este, você vai ver que vai mudar também. No caso anterior, a gente mudou apenas este parágrafo. Agora, neste caso aqui, este aqui está com este normal, este parágrafo aqui de baixo também está com normal e vários outros estão utilizando esse normal. Então, você vai ver que eu não vou precisar mexer em nada deles, eu só vou mexer no estilo, porque o estilo, em tudo que estiver utilizando aquele estilo, ele vai se alterar. Então, botão direito aqui, modificar, e aqui você já consegue ver algumas coisas. Aqui, por exemplo, você vai aumentar ou reduzir aqui o antes e depois, tá? No nosso caso aqui, o depois está com 8 pontos e não tem nada antes. Deixa eu ver, vamos vir em formatar e parágrafo. Você vai ver que não tem nada antes, tá? Então, se você mexe aqui, antes e depois, depois ele foi para 6 antes e 14 depois. Não era isso que estava, certo? Então, se eu tentar reduzir, ele volta, depois 8 e tira. Agora, se você quer mexer naquela parte do espaçamento de linhas, você vai clicar aqui em formatar e parágrafo. E aí você entrou na mesma tela. Então, aqui não tem segredo, tá? Espaçamento entre linhas aqui. Você mexe aqui a mesma coisa. A diferença é que agora eu vou mudar, vou deixar 1,5 linha, vou dar OK. Não aconteceu nada ainda. A hora que eu der OK aqui, vai se alterar tudo. Mas antes, se atente a um ponto. Está escrito aqui, apenas neste documento ou novos documentos baseado neste modelo. Neste caso aqui, eu quero apenas neste documento, para não bagunçar minha vida, tá? Então, mexo apenas nesse. Mas se você quiser que todos os outros novos baseados neste modelo aí, você muda aí. E aí sempre que você criar um novo documento baseado neste modelo, ele já vai entrar com essa nova formatação. Nós temos um vídeo bem completo falando aí sobre como trabalhar com estilos dentro do Word. Ele está um pouco antigo, mas é o mesmo princípio, não mudou praticamente nada nesse sentido, tá? Então você já vai conseguir aprender bastante a trabalhar com estilos. Dou OK e repare que a tela já mexeu, né? Por quê? Porque mexeu no espaçamento da linha de tudo. Então, aqui, mexeu neste daqui, mexeu neste daqui. Então, mexeu em tudo que está utilizando este normal. De novo, se eu volto aqui para o sem espaçar, ele mexe em tudo também, tá? Então, é mais uma forma de mexermos aí. Quando você trabalha com estilo, você já mexe, de repente, no documento inteiro de uma forma muito mais fácil, naquele item que você deseja. Mesma coisa você pode mexer neste daqui, tá? E aí você vai mexer no título e tal, se você formatar com outros títulos, subtítulo, enfim. Então você tem várias possibilidades. Agora eu vou dar um voltar para a gente fazer uma nova opção aí para você conhecer. Maravilha! Agora vamos supor que a gente queira mexer no documento inteirinho, mas não dessa forma. Então como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Design. No Design, na aba Design, você vai vir aqui em espaçamento entre parágrafos, tá? Clicou ali, aí temos aqui, estilos, o padrão, temos sem espaçamento, sem espaço entre parágrafos, temos o compacto, então você consegue ver algumas coisas. Se você clicar em personalizar espaçamento entre parágrafos, você vai cair na mesma tela.
Agora, se você mexer aqui, você vai alterar o documento inteiro, tá? Então, por exemplo, uma linha e meia, vamos lá no documento inteiro, o que vai ser? Ó, só apenas neste documento, tá? Ok. Então, repare que, de novo, mexeu em tudo aqui, ó, tá? Dessa forma aqui, ele também mexe lá no estilo. Por quê? Porque ele já está mexendo no padrão do documento inteiro, tá? Então, se você vier aqui no estilo, ó, você vai clicar em modificar e aí você vai ver como é que está. Esse daqui, ó, ele está com mais espaçamento. Clicou aqui, está com 1,5, tá? Então, sempre que você mexer ali, ele vai mexer no estilo também. Se você quiser que o estilo fique diferente, aí você vai ter que formatar ele aqui, tá bom? Então, essa é uma outra forma de você trabalhar no documento inteiro e mexer aqui no espaçamento, tá? Se você quiser o padrão, basta clicar no padrão aqui e ele volta. Ó. Você consegue passar o mouse e você já vai saber qual é o padrão que está ali, ó. Antes fica 0, depois fica 8 pontos e espaçamento entre linhas 1 e 16, é isso? Isso, exatamente, 1 e 16. Beleza? Então, se você passar o mouse em cada um deles, você consegue ter uma noção do espaçamento entre linhas 1, aí aqui fica o outro fica mais compacto, enfim, você consegue ver. Beleza? Então, eu vou deixar padrão de novo, ó, ele volta para o padrão. Agora, se eu for lá no estilo, vou pôr aqui, modificar, formatar e voltou para o padrão, tá? O padrão ele está 1,16. Naquele caso que estava 1,8 não é o padrão. Então aqui está padrão. Beleza? Então, ok aqui. Então você aprendeu 3 formas diferentes de você trabalhar o espaçamento entre linhas. Lembrando que você pode trabalhar o antes e o depois também do parágrafo, tá? Então aqui é só um a mais aí para você ter uma noção. E se você quiser trabalhar ali o antes e o depois, o que é o antes e o depois, caso você ainda não tenha percebido, né? Você vai clicar aqui, ó, o antes e o depois é espaçamento antes do parágrafo e o depois do parágrafo. Isso vai além do espaçamento entre linhas, tá? Então aqui eu estou dando um conteúdo a mais aí para você, vai além do espaçamento entre linhas. Mas é isso, se você aumentar aqui, ó, por exemplo, aqui está 8, tá? Que é esse espaçamento aqui, ó, o pós-parágrafo. E esse é o antes do parágrafo. Então, se você der um espaçamento grande aqui, ó, por exemplo, 42, ele aumenta isso daqui. Tá? Você viu que aqui foi o espaçamento. Se você colocar aqui o parágrafo, você vai ver que aqui é o final do parágrafo. Neste caso aqui, estamos fazendo apenas neste parágrafo e não em tudo, tá? Então, não vai acontecer nos outros aqui, por exemplo. Se você der Enter aqui, ó, não vai acontecer neste, tá? Porque só fizemos neste aqui. E aí, para desfazer é bem simples também, você só diminui e tal. Se você mexer aqui, ó, você vai perceber que está aumentando aqui no antes. Você vai notar aqui o espaçamento, a grande vida, vai ficar muito grande entre o próximo parágrafo, ó, porque eu aumentei neste parágrafo aqui, tá bom? Então foi neste, ó, você consegue ver a diferença. Beleza? Então, esse foi um conteúdo aí para você aprender mais a utilizar o espaçamento entre linhas do Word, que é bem fácil, mas que muita gente não sabe, mas acha que sabe. Tá bom? Então pelo vídeo de hoje é isso. Eu vou deixar alguns links aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado que podem complementar o seu conhecimento. Eu também te convido a conhecer a nossa área de membros aqui dentro do YouTube mesmo. Ali você vai encontrar alguns níveis que você pode se interessar. E é bem baratinho. Ao se inscrever você também fortalece o nosso projeto. Mas caso você não queira mais, não tem problema algum e é bem fácil cancelar. Tudo dentro do YouTube mesmo. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!